Os atendimentos de urgência e emergência eram cobertos exclusivamente pelo SUS. Então, as empresas não se sentiam obrigadas em ter pronto-socorro e ter atendimento de urgência e emergência. Era o SUS que era responsável por esse tipo de procedimento. Aí, com o surgimento da agência, foi se regulamentando a atuação das empresas nesse setor. E os deveres das operadoras e os direitos dos consumidores passaram a ser definidos em lei. Por exemplo, se definiu que a doença pré-existente é aquela que é do conhecimento do cliente no momento em que ele assina o plano. As operadoras só vão poder alegar pré-existência nos 2 primeiros anos do contrato. E mesmo assim vão ter que provar que o conveniado ao plano sabia que tinha essa doença. Podem-se fazer exames para detectá-las, pode-se cobrar a mais para tratá-las, pode-se pedir o ressarcimento no caso da omissão do cliente. Mas pelo menos existe uma nova definição clara do que é uma doença pré-existente. Não fica a critério apenas da operadora. Se estabeleceram planos por níveis de atenção. Então, atenção ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia, odontológico e de referência, ou um plano que inclua todos os níveis de atenção. Então, é possível você contratar, passou a ser possível contratar naquele momento, todos os serviços que você gostaria de ter na sua cobertura, tá certo? Foi incluída como obrigação da empresa prestadora de serviço tratamentos de quimioterapia, radioterapia, hemoterapia, diálise, transplante de córneas e rins, ressonância magnética, implante de marca-passo, pontes de safena, cateterismo cardíaco. Imaginem que antes da regulamentação elas não cobriam nada disso, né? Foi incluída a atenção à saúde mental, que a gente já viu não era atendida pelos convênios e pelas empresas do subsetor privado. Se tornou obrigatório o atendimento às situações de risco, às urgências em todos os planos. E também a cobertura em lesões autoprovocadas. Então, tentativas de suicídio não eram atendidas pelos planos. E depois da regulamentação passaram a ser. Outras alterações depois da regulamentação. Estabeleceram-se faixas etárias fixas e só pode haver mudança do preço do plano quando houver mudança da faixa etária, no máximo de 6 meses entre a última e a primeira, o que permite uma comparação e regulamentação permanente do mercado, fazendo com que você possa migrar entre planos. Passou a ser obrigatório o ressarcimento do SUS para evitar duplo faturamento e permitir que os recursos do SUS sejam usados por quem mais precisa deles, né? Porque senão o SUS atende, mas você está pagando a sua mensalidade lá no seu plano. E o seu plano não vai ressarcir o SUS pelo atendimento que deu para você, cliente do plano A, certo? Depois da regulamentação, o que pode ser excluído? O que não precisa ser coberto? Existem planos que cobrem, mas os planos em geral não precisariam cobrir. Procedimentos para fins estéticos, órteses e próteses. Isso mudou. Agora já se pode incluir e pagar por órteses e próteses. Quimioterapia que demandava internação naquela época. Agora isso já existe, os planos já estão pagando, você tem um custo para isso, mas os planos já estão pagando quimioterapia que demanda internação. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Isso continua, né?
os medicamentos de alto custo estão sendo pagos pelo poder público e é uma coisa que não é muito simples, porque exige uma ação, entrar com um processo para conseguir isso. Até hoje funciona assim. Mas a maioria dos planos hoje oferece descontos na compra de medicamentos. Eles têm convênios com as farmácias, com as grandes redes de farmácia, e você, quando apresenta a sua carteirinha, acaba tendo descontos que são variáveis, né? Mas não são só os planos de saúde que oferecem isso, né? Organizações profissionais também oferecem isso. Então, hoje em dia, você pode escolher qual é o tipo de desconto que você vai ter. Se você é cliente de uma determinada rede de drogarias, ela te dá desconto em determinados medicamentos. Então, hoje em dia, isso é uma coisa comum e não é uma coisa que só as empresas de medicina de grupo fazem, né? E aí precisa ver qual é o desconto que é mais vantajoso naquele momento. Procedimentos ou exames realizados no exterior, naquele momento da regulamentação, estavam excluídos, né? Então, na maioria das... Existem planos hoje, planos mais caros, que te dão a cobertura no exterior, que fazem o reembolso no exterior. A maioria deles não faz e você normalmente contrata um seguro-saúde quando vai viajar. E os transplantes, atenção, transplantes, exceto os de córnea e rim, que a gente já falou anteriormente, que foram incluídos nas obrigações dos convênios, os transplantes não são obrigação, os outros tipos de transplante, não são obrigação das empresas de medicina de grupo. A maioria, quase totalidade, dos pacientes que precisam de transplante que não são de córnea e rim, são atendidos no subsistema público. Exemplo disso é o que ficamos sabendo recentemente, de que o dono da Rede Globo fez um procedimento de alto custo no subsistema público. Certo? Este subsistema público que todo mundo fala mal, mas que vai até ele quando precisa. Bom, a partir de agora eu vou mostrar para vocês alguns dados que são dados recentes, do último documento elaborado pela Agência Nacional de Saúde, e que dá uma ideia da estruturação e da distribuição dos serviços ligados, principalmente, ao subsistema privado, mas que tem uma relação também com atendimento dentro do subsistema público. Então, neste primeiro gráfico, eu vou mexer o cursor aqui para ajudar vocês na interpretação deste gráfico. Nós temos um período que vai do ano 2000 até o começo do ano de 2019. Período grande, mostrando a curva de cobertura assistencial de planos de saúde privados no Brasil. A linha azul é a assistência médica com ou sem odontologia e a linha laranja é a assistência exclusivamente odontológica. Tem uma coisa importante de falar, é que tem crescido muito a cobertura odontológica nestas empresas de saúde dentro do sistema privado. Então, e a gente percebe que o crescimento é mais ou menos parecido, é lógico que em patamares diferentes, porque o que a gente está vendo aqui, olha, é que de 31 milhões de usuários para a atenção médica e ou odontológica, nós chegamos, no começo do ano passado, a 47 milhões, sendo que, a partir de 2014, houve a inflexão deste movimento, que era crescente a cada ano, e que, a partir de 2014, começou a cair e até chegar em 47,1 milhões. Isso é característico, esses dois comportamentos são característicos de um crescimento que começa em 2003 da economia brasileira, fazendo com que aumentasse o número de pessoas empregadas, fazendo com que aumentassem as modalidades de atendimento, principalmente daqueles convênios que vêm como benefício quando você está empregado,
para um momento em que a economia começa a passar por dificuldades, no ano de 2014, e aí cai e permanece assim até o começo de 2019. Mesmo assim, se a gente for comparar com o começo desse período histórico avaliado, o crescimento foi bastante considerável. E o plano odontológico cresce de maneira mais ou menos contínua ao longo de todo este período. Outra coisa importante de a gente discutir é o seguinte: existe uma modalidade que é a modalidade de plano individual. Você chega e contrata, você, pessoa física, contrata um plano para você e para sua família. Este plano, essa modalidade de plano, ela é extremamente vigiada pela Agência Nacional de Saúde. Então, a Agência Nacional de Saúde controla muito bem os reajustes que acontecem nesse tipo de plano. E existe a contratação coletiva. A contratação coletiva pode se dar através de um emprego que você entra e passa a ter o direito do convênio médico, da assistência médica. Pode ser por adesão, onde você entra num coletivo. Então, por exemplo, a Associação Médica Brasileira tem um plano para médicos. Então, se você se associa à Associação Médica Brasileira, você passa a fazer parte, e quiser, você passa a fazer parte de um plano de saúde da Sul América, por exemplo. E tem outros tipos de plano que a agência não controla exatamente a origem e o padrão, não tinha registro dessas atividades. Então veja o que acontece. Em março de 2019, o coletivo era responsável por 37, quase 38 milhões de usuários, dividido entre o empresarial, ou aquele por adesão, e aquele não identificado. Enquanto que os planos individuais tinham na sua carteira 9 milhões de usuários. No começo do surgimento do SUS e no início do processo de regulamentação, a maioria dos planos era de caráter individual. Hoje, as empresas não oferecem mais contratos individuais, pelo menos que sejam execuíveis, que seja possível você contratar. Elas têm muito interesse em oferecer planos coletivos, principalmente os empresariais, mesmo que seja uma microempresa formada só por uma pessoa, chamadas MEIs. Ela prefere isso porque dentro desta categoria dos planos coletivos, a possibilidade de reajuste é maior. Você tem reajuste anual e você tem o reajuste por mudança de faixa etária. Então, o que a gente vai ver cada vez mais a partir de agora é um predomínio dos planos coletivos em detrimento, no caminho da extinção praticamente, dos planos individuais. Aqui, o que nós temos é uma descrição dos beneficiários dos planos de acordo com a modalidade da operadora. Então, aquilo que a gente viu no começo da aula. As empresas de autogestão estão aqui em marrom, abacate, não sei bem como a gente define essa cor. Em laranja, as cooperativas médicas. Em verde, as instituições filantrópicas. Em azul, a medicina de grupo. E em lilás, a seguradora especializada em saúde, as empresas de seguro-saúde. E o que a gente observa é que há um predomínio grande, né, de clientes ligados à cooperativa médica e à medicina de grupo.